Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Placar Eletrônico, este programa que se dedica a falar de futebol com muito bom humor. Hoje, dia 22 de agosto de 22, que data bonita, né? Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e esses são os destaques esportivos do final de semana. O Palmeiras empatou com o Flamengo. O Flávio estava reclamando aqui que tem manchetes dizendo que o Palmeiras empatou com o Flamengo B. Será verdade ou não? Daqui a pouco o Flávio Bagnoli vai cornetar demais este jogo. O Santos ganhou do São Paulo, clássico, hein? Clássico. E Soteldo acabou com o jogo, hein? Que beleza. Zidanilo vai falar sobre isso daqui a instantes. E São Paulo precisa melhorar, que vai pegar o Flamengo agora. O Corinthians foi a Fortaleza. Eu sempre disse que adoro Fortaleza, mas aconteceu de ganhar do Timão de 1-0 e o Fortaleza, no segundo turno, 4 jogos, 4 vitórias. Se o campeonato só tivesse segundo turno, nós do Fortaleza seríamos campeões do Brasileirão. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso Placar Eletrônico. E vamos falar também prognósticos da Copa do Brasil. Teremos 2 clássicos, Rio-São Paulo essa semana, Flamengo e São Paulo, Corinthians e Fluminense. Vão ser 2 clássicos, Rio-São Paulo. E nós, no final do programa, vamos dar nossos prognósticos. Aqui nós falamos, descemos do muro e falamos quanto vai ser. Então vamos começar nosso programa de hoje, começando por Zidanilo, o Diego, que é o Zidanilo, que faz cover do Danilo, que faz batuque, que faz festas, que joga bem, joga igual o Zidanilo, porque ele joga igual Zinedine Zidane, entendeu? É um monstro dentro de campo, fora de campo. Que alegria tê-lo de volta. Muito obrigado por participar do Placar Eletrônico. O seu destaque para os nossos telespectadores. Obrigado você, Murilo, pelo convite mais uma vez. Flavião, mais uma honra aí estar com você nessa mesa mais uma vez também. Bom, o meu destaque vai para o Santos. Eu acho que o Santos, a gente vinha falando aqui em outros programas que a gente achava que ia até brigar para não cair, que ia ficar naquela zona ali ruim, incômoda da tabela. E o Santos, ontem com um grande Soteldo, que fez um grande jogo, ganhou o clássico contra o São Paulo, que também oscila demais, com Lisca doido, né, no comando, fazendo um bom trabalho. E o Santos aí, ó, em 8º lugar, mostrando que pode vir brigar por um G6 aí, se conseguir engatar no campeonato. Tá forte na Vila Belmiro, a molecada mais uma vez dando conta do recado. Acho que o Santos é um time para a gente ficar de olho aí nessa reta final de Brasileirão. Tá aí o destaque de Zidanilo falando do Peixe, da grande vitória do Peixe, do gigante Soteldo. Do meu lado esquerdo, Flávio Bagnoli, o palestrino da mesa. Olha, o Flávio, eu não tenho palavras para descrevê-lo, porque é um grande irmão, um parceiro, um comentarista nota 10, um popstar do programa. Onde eu vou, eles perguntam, e eles falam assim para mim, para de brigar com o Flávio, mas é um hobby, entendeu? A gente se ama brigando. Se a gente parar de brigar, não tem mais conversa no programa. Flávio Bagnoli, que alegria tê-lo de volta. Você é um mito do programa. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Por favor, o seu destaque para nossos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a você pelo convite, o Danilo fazendo a parceria aqui, grande parceiro nosso aqui do programa também, e o pessoal de casa que está sempre nos assistindo, nos acompanhando. Agradeço muito, muito, muito o carinho e a atenção de vocês. Bom, vou abrir o programa, não tem como ser diferente, falar do grande jogo Flamengo e Palmeiras e Flamengo, que era um jogo que foi criado muita expectativa em cima desse jogo, normal, porque são 2 times protagonistas hoje do futebol brasileiro, disputando o título. Palmeiras com uma distância, um fôlego, entre aspas, um pouquinho importante, né? Porque tinha 9 pontos, o Flamengo tinha uma grande oportunidade de diminuir essa vantagem para 6 pontos e não conseguiu. Eu acho que o empate foi um empate justo. O Palmeiras fez um jogo de superação, mesmo com o Dorival Júnior optando por jogar com um time teoricamente reserva, porque o Flamengo, na minha opinião, não tem time reserva, os 2 times são do mesmo nível, né? Teve um primeiro tempo um pouco melhor, o Palmeiras se recuperou no segundo tempo, foi um grande jogo, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse embate aí durante o programa.
Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli, o palestrino da mesa. O senhor tá triste hoje? Não, pô. O senhor tá sereno? Tô nada. O senhor tá nada. tranquilo hoje? Tô como sempre. Aconteceu alguma coisa, né, nessa segunda-feira que passamos uma segunda-feira? Tá tudo certo. Um pouquinho, já esquentou um pouquinho, mas tá frio a noite. Não, segunda-feira feliz. Meus dias são felizes, graças a Deus. À noite o senhor toma canja? O senhor toma alguma coisa assim para esquentar? Um chá? Canja... Deu uma opinião para o telespectador que nesse momento está com frio. O senhor está querendo me chamar de velho. Não, jamais. O senhor jamais. está sendo irônico. Eu gosto de tomar sopa assim, caldos eu gosto muito, principalmente com pãozinho italiano, eu também parmesão. Aí eu gosto. De tomar um vinho, aí eu gosto. Bom, vamos abrir o programa hoje falando do Timão. É isso aí, nós vamos falar do Corinthians, que foi a Fortaleza, perdeu do Fortaleza de 1-0. Que pena, que triste, mas o Corinthians tinha que poupar jogadores, não tem o que fazer em função da semifinal da Copa do Brasil. E o Fortaleza, que vem numa crescente absurda. O Fortaleza, nesse momento, gente, ele é 13º com 27 pontos. O Fortaleza estava, ele era o lanterna do campeonato no primeiro turno inteiro, ganhou 4 partidas seguidas, está a 2 pontos do São Paulo, né? Então, realmente é uma campanha, né, nos últimos 4 jogos aí, sensacional. E o Corinthians perdeu, continua com 39 pontos, está em 4º lugar do campeonato. Zidanilo, fale do jogo, fale da peleja. O Corinthians perdeu, aliás, o Corinthians perdeu do Ceará e do Fortaleza, perdeu dos 2 cearenses. É isso mesmo? É isso mesmo, Murilo. Vamos lá. Primeiro, falar do Fortaleza. A gente já tinha adiantado aqui que o Fortaleza não ia ficar naquela situação. O Fortaleza é um time que tem uma base, que tem um técnico que entende muito de futebol, que fez no campeonato passado, né? Impressionante, estava nas 3 competições até a semana passada. E o Vasco tá louquinho atrás do Voivoda. É isso aí. Porque louquinho atrás do Voivoda. Porque é um grande treinador, né, Murilo? Já provou aí, deu mais uma vez a volta por cima, muita gente questionando ele no começo do campeonato com aquela oscilação do Fortaleza, mas sempre falamos aqui que o elenco do Fortaleza é um elenco curto para jogar 3 campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E é óbvio que isso ia acontecer com o Fortaleza, ele ia ter que abrir mão de uma competição, não consegue focar em todas. Tava aí na última... o Pikachu foi embora. Foi embora. O senhor pode, por favor, falar do Corinthians que eu falo do Fortaleza? Porque eu adoro o Fortaleza. Mas eu tenho que enaltecer o primeiro... Então enalteçam o meu time do Fortaleza. Time, mas um que você adora, Esta né? zebra deveria ser azul e vermelha. Meu Deus entendeu? Do céu. Como Fortaleza. O senhor devia vir de azul e vermelho. Eu vou vir a semana que vem. Você sempre fala isso e pipoca, né? Mas vamos lá. É verdade. É verdade. Então, também é verdade. Isso é verdade. Então, assim, Murilo, e jogando lá no Castelão, a gente sabe que é muito difícil jogar em Fortaleza. O Fortaleza é um time, repito, longe de ser um time nota 10, mas jogando ali é muito duro. O Corinthians teve realmente que poupar, como você falou. Veio de um jogo muito desgastante na quarta-feira, que vocês podem pegar aí, eu falei, 4-1. Ia ser, e o jogo acabou sendo 4-1. Falou 4-1 e eu falei que o Corinthians ia passar também. Eu falei 3-0. No saldo de gol eu acertei também. Exatamente, mas o 4-1 porque o Corinthians fez um jogo impressionante na quarta-feira. Eu acho que não tem como começar a falar do Corinthians sem falar o jogo de quarta-feira, que foi um jogo importante para todos os corintianos, mais do que o resultado em si, Murilo e Flávio. Eu acho que foi a atitude do time. A gente estava aqui discutindo na segunda passada, justamente falando, será que os jogadores estão com o treinador? Será que o Fagner está fazendo biquinho? E a gente percebeu que não existiu isso no dia da quarta-feira. O Corinthians entrou, cara, realmente com uma mentalidade muito vencedora, impôs um ritmo impressionante no jogo quarta-feira, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. O Atlético se assustou no jogo, né? Ele não conseguiu... Mas só espera uma coisa, eu perguntei do jogo de ontem, e o senhor está voltando para quarta-feira, o senhor está puxando sardinha por quê? Porque os jogos estão interligados, né? O futebol não é um jogo separado de outro. O senhor está desenvolvendo um raciocínio, então é isso? Exatamente, se o senhor me permitir, né? Compreendi. Então, parei já. Eu tenho dó do Flávio por causa dessas coisas. É difícil defender o Flávio, mas nessa hora ele tem razão. O homem pega no pé. Então, o que a gente percebeu na quarta-feira é que o time realmente está com o treinador. Foi uma vitória importantíssima, porque vai dar continuidade para o Vitor Pereira, pelo menos até o final da temporada. Espero eu que ele renove o contrato para o ano que vem, faça uma pré-temporada, coisa que não teve.
reequilibre esse elenco que ainda está montado, né, tá em montagem. Indo a ontem, a gente teve o nosso querido Léo Natel voltando a jogar no Corinthians. Léo Natel. Ele entrou no segundo tempo, até não fez uma má partida. Vamos ver se o Vitor consegue trabalhar esse jogador. Voltou o Matheus Vital, voltou o Ramiro, deu até um déjà vu, meus amigos, deu até um déjà vu aí de uns 2 anos atrás, que foram realmente anos preocupantes, mas eu acho que com o Vitor Pereira esses jogadores podem encaixar. Mas jogando fora de casa, Murilo, uma coisa que o Corinthians não vem fazendo muito bem, que aí sim vem uma crítica aqui para o Vitor Pereira, é os jogos fora de casa. O Corinthians ele tem tido dificuldade em jogos fora de casa, independente da qualidade do adversário. Não é só, obviamente joga muito alterado fora de casa, joga com times bastante mesclados, mas o Corinthians precisa ter uma atitude diferente jogando fora de casa, porque num campeonato desse nível, se o Corinthians quiser disputar, se manter ali no G4, para realmente brigar, porque o título, infelizmente, eu acho que já foi, o título está nas mãos do Palmeiras, o Corinthians, para se manter nesse G4 de uma maneira consolidada, agora que vai focar todas as forças na Copa do Brasil, com certeza, né, que está numa semifinal, vai jogar quarta-feira contra o Fluminense no Rio, eu acredito que a gente tenha que ter realmente uma postura fora de casa muito maior, e vai ser um grande teste na quarta-feira jogando no Maracanã lotado contra esse ótimo time do Fluminense aí, que também goleou no sábado o Curitiba, a gente vai falar já já. O senhor quer escrever um livro? Não, mas eu acho que eu consegui. Obrigado por ter deixado. O senhor só fala do Corinthians. O senhor perguntou do Corinthians. Eu tentei até falar do Fortaleza. Eu trouxe o senhor aqui realmente para falar do Corinthians. Então nós vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians. Bom, podia ter pelo menos empatado, mas é difícil, né? Você coloca ali... Jogo ruim, né? Foi jogo ruim. O Bambu, o Bruno Mendes, o menino, o Robert Renan, bom zagueiro, mas... Eu sei, mas... Muito menino. Muito menino. O problema não é nem ser muito menino. Como você não tem ritmo de jogo... É isso. Você entra contra o time do Fortaleza que está em crescente, jogar, é difícil. Aí um erro, você toma o gol, que é decisivo para o jogo. É assim que funciona, né, Flávio? O que acontece é que essa mesclagem não é só colocar todo mundo jogar. O problema é que se você tem jogadores que não têm ritmo de jogo ali forte, ele fica um degrauzinho, ele já é um degrauzinho abaixo por estar no banco de reserva. Imagina se ainda não tem ritmo de jogo, fica 2 degraus abaixo. E quando entra num jogo desse decisivo, você toma um gol e aí você não consegue reverter. Funciona assim para todos os clubes? Funciona. E assim... Esses jogadores que jogaram ontem no Corinthians, eles estão acostumados a treinar juntos, mas jogo é completamente diferente de treino, a gente sabe disso, né? Um outro ponto é o que o Danilo disse aqui, né? O Diego Zidanilo disse aqui. Eu me confundo às vezes, cara. Não sei se eu chamo ele de Zidanilo, Zidanilo, ele é um monstro, ele é um monstro. Se você quiser jogar futebol, chama o Zidanilo que ele vai lá e acaba com a sua pelada. Acaba com o gramado também. Entendeu? Ele acaba com tudo. O senhor para de rir e continue falando do Corinthians, que o assunto é esse. Tá, o senhor não deixa eu responder sério o negócio. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. O jogo não foi bom. A chance de um jogo ser bom no gramado do Castelão é quase impossível. Nem os melhores times do Brasil que vão lá, completo, o Flamengo vai lá, o Palmeiras vai lá, não dá para ter jogo bom. Se o Corinthians tivesse jogado com os 11 titulares, o jogo também não ia ser bom. Porque é difícil demais jogar num gramado daquele. Só que esse gramado, em contrapartida, se transformou numa arma para os times de lá. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza tem esse gramado como uma arma, né? Então, respondendo a sua pergunta, Murilo, isso também ajudou, contribuiu para o espetáculo ser ruim. Agora, com relação ao time do Corinthians e todas as mudanças que foram feitas, eu concordo com o Danilo que a estratégia que o Vitor Pereira usa para escalar, quando o Corinthians joga fora de casa, eu particularmente não gosto. E os resultados mostram que o Corinthians não tem uma boa campanha fora de casa, né? E aí, mais preocupante ainda, uma outra coisa que o Diego falou aqui. Aí você começa a olhar, Ramiro. A gente já sabe que é o Ramiro. Cara. Aí Matheus Vital. Agora Bruno Mendes, que voltou, o Inter não quis contratar, voltou. Então tá pegando os caras que tá voltando, parece que o time não tem um jogador para pôr em campo. O que não é uma verdade, né? Eu sei que o Corinthians tem alguns jogadores importantes lesionados e tal, e que o Vitor Pereira muitas vezes não tem muito recurso, mas eu acho que também optar por jogadores assim também contribui para isso que você disse aí. Mas ele vai optar por quem?
Não, tinha outros jogadores que ele poderia pôr. Qual seria o pior gramado do Brasil? Esse... O Castelão ou o Reserva da Serra? Não. Olha, nossa, qual seria o pior gramado? Porque o Danilo chegou aqui dizendo não dá, o Reserva da... Aí eu tô perguntando. Eu tenho saudades de ter jogado no Reserva da Serra quando era um tapete. O senhor também, né? Nós tivemos essa honra. Hoje o campo está bem Eu só fiz uma pergunta para o senhor. Qual é o pior gramado? Eu tô achando que o Castelão consegue estar pior que o Reserva da Serra. Olha que tá ali, viu? Quem faz isso com o Castelão é o time do Ceará, porque o Fortaleza vai lá, fica um tapete. Sim. Joga não, muito e o campo você joga, olha, joga o Castelão você olha, visualmente parece que tá tudo bem. Quando você tá lá embaixo, meu amigo. É muito ruim. Me lembra a Vila Belmiro na década de 80. Nossa, Lembra? Era um mangue, né? Era um mangue aquilo. E hoje é um grande gramado. Já há muitos anos a Vila Belmiro tem um gramado. Bom, Zidanilo, foco total agora na Copa do Brasil, é isso? Isso aí, quarta-feira a gente vai ter que ir muito forte para lá, né? O Corinthians vai ter que ir forte. A gente vai ter. Teremos. O senhor vai ou não? Eu vou para o Rio de Janeiro. O senhor vai? Sim, senhor. Sensacional. Estaremos saindo amanhã. E se Deus Estaremos quiser, quem? Eu gostaria de saber. A gente está confirmando ainda a equipe, não temos ainda confirmações, mas provavelmente Adriano, e meu brother, mesmo. E Pavão, meu brother lá de São Paulo. Vão em três? Vamos ver aí, vai ser uma... Como é o nome desse três? Trio masoquismo? Vai ser uma caravana. Trio masoquismo? Viu, o senhor vai estar... O senhor está aqui sacaneando, Sofazinho. Viu, ele tripudiou semana passada, o Corinthians ia ser desclassificado. Não falei não, falei que o Corinthians ia ganhar. Mas ia ser desclassificado, então ele tem que engolir hoje, porque hoje, infelizmente, para ele, e o Corinthians quando chega nessas horas, Murilo, você sabe, o Corinthians chega forte. E vai, obviamente, jogar quarta-feira todas as suas forças. Eu acho que a gente tem condição de chegar lá e fazer um grande jogo. O Corinthians se acertou, animicamente falando, os 3 gols do Yuri Alberto. O Renato Augusto muda completamente qualquer time de futebol. Como joga bola o Renato Augusto, nem ele conseguiu jogar naquele gramado do Castelão ontem, né, Flávio? E mais importante, viu, Murilo? Eu acredito que o Corinthians, essa montagem do elenco durante a competição é o que está mais prejudicando. Você falou hoje de jogadores que só treinam e não jogam, né? Flávio falou isso. E jogadores que nem treinaram direito, né? Claro. Eu dou exemplo do Léo Natel mesmo. O Vera acabou de chegar, está jogando já de titular do Corinthians já há 3, 4 partidas, o cara acabou de chegar. Então, assim, eu acredito que o Vitor Pereira, nas mãos dele, com um time com pré-temporada, com um elenco muito mais equilibrado, ele já sabendo quem pode e quem não pode, o Corinthians vai ter um ano que vem muito melhor. Mas eu foco esse ano, Copa do Brasil, e aí? Acho que dá. Se ele ficar, né? Se ele quiser ficar, porque o Duílio já afirmou, né? A gente falou segunda passada que o Duílio também estava muito em silêncio sobre ele ficar antes do jogo do Corinthians ali contra o Atlético Goianiense. O Duílio veio a público e falou: ele é meu técnico para 2022 e para 2023 também, se ele quiser ficar. E estava fazendo ali o revezamento, né? Duqueiroz um tempo, Vera no outro, Yuri Alberto em um, Roger Guerra. Mas aí, quarta-feira, vai jogar todo mundo os 2 tempos, entendeu? Renato Augusto, aí é diferente, muda tudo. E é uma semifinal joga de Copa do Brasil. Aí joga, isso, talvez vai jogar o Fábio Santos na lateral esquerda, Balbuena. Cavalaria armada quarta-feira, entendeu? Cavalaria armada. Eu acho que o Balbuena não pode jogar, que né? é jogo... Ele não deu tempo dele ser inscrito, eu acho. Eu tenho que olhar lá, mas eu acho que ele... Jogo que vale. Pode jogar. Eu não tenho essa certeza. Eu também não, eu vou olhar isso aí. Mas assim, o Fluminense não é Atlético Goianiense, né? Não, sem dúvida. Dá pra gente achar que o Corinthians vai fazer com o Fluminense o que ele fez com o Atlético Goianiense em casa, né? Porque fora o Corinthians teve uma atuação muito ruim. Não vai ser assim, vai ser um jogo mais difícil, o Fluminense tem um time mais qualificado. E no Rio, né? A gente volta a falar, o Corinthians tem jogado mal fora de casa, você deu esse exemplo aí agora do Atlético Goianiense. Flávio, jogamos a pior partida do ano e vai vir, cara, chumbo grosso aí, porque o Fluminense também tá voando no Rio de Janeiro. Mas você vê a ironia. O Corinthians, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, na Libertadores, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Fez. Perdeu até chance de fazer gols. Contra o Flamengo completo, o Maracanã lotado. Então, assim, futebol também tem aquele imponderável. Depois a gente vai falar também, que eu estou citando o Flamengo aqui, nós vamos falar do Flamengo por causa do jogo do Palmeiras, né? Mas é isso. Então, assim, se o Corinthians for completo, a gente já sabe a força da camisa, o histórico que o Corinthians tem em jogos decisivos, o Corinthians tem totais condições de passar do Fluminense. Agora, é o que eu falei, não adianta achar que vai ser igual com o Atlético Goianiense, porque não vai. Agora o desafio é muito maior. Sim. Além de ser uma semifinal, é o time do Fluminense que vem embalado, ganhou de 5-2 do Coritiba. O Fluminense é um time que faz um campeonato muito competitivo, né? É um time que corre 90 minutos sem parar, é um time com alta intensidade,
quando a bola está do lado direito, o Diniz coloca 5 caras do lado direito ali na mesma bola. Precisa ser estudado tudo isso, mas é uma semifinal de Copa do Brasil, o jogo no Maracanã, a torcida do Fluminense vai... O Cano jogando demais, né, cara? O Cano é um excelente finalizador. Então o time do Fluminense realmente se armou, né? O time do Fluminense tem méritos. Até outro dia estava em segundo lugar aqui no Brasileiro. Até hoje, né? Está em segundo, né? Está em segundo. Paulo Henrique Ganso voltou a jogar bola. Com a vitória está em segundo lugar. Eles montaram um elenco razoável, de qualidade, né? Você vê. O Cano não fez uma boa partida nesse último jogo. Ele não fez um grande jogo. Mesmo o Fluminense ganhando de 5, ele não fez gol, ele participou. Ele foi aquém do que ele tem sido. Aí entrou o Bigode. Ele entrou e fez 2 gols. Então você tem um reserva, o Bigode, queira ou não, por conta da idade mais avançada, mas ele é um jogador de uma grande capacidade. Você vê, ele tem capacidade de entrar e definir um jogo como ele fez esse último jogo. Então o Fluminense não são só os 11 que entram em campo. O Fluminense montou um elenco, tem o Felipe Melo no banco. O jogo está difícil no segundo tempo você colocar um jogador como o Felipe Melo, um jogador que faz diferença. Está falhando. Então, sim, mas esse acho que já foi, né? mas ele já vai entrar ali no final. Exato. Para segurar o jogo, experiência. O Fluminense tem um bom elenco. Não se questiona mais. Tem 2 laterais bons, tem os 2 zagueiros bons, o time do Fluminense muito bom. E o Diniz é um ótimo técnico. Quando ele não inventa, o Diniz é um técnico muito bom, né? Eu acho que o Fluminense vai dar muito trabalho. O senhor fala isso do time, queria o Diniz do Corinthians? Não, prefiro não arriscar. Tá vendo? Aí é muito. Sempre eu falo isso, né? Jogador é bom, queria ele no seu time. Não. Então, porque é bom no time dos outros. Eu queria. Eu não gostei que o Palmeiras mandou embora nem o Bigode nem o Felipe Melo. Mas você queria o Diniz? Diniz não. Tá. Eu não tô falando. Quem está falando que o Diniz é bom são vocês, não sou eu. Flávio é um abelete agora. Se o Diniz é pro Palmeiras... Ele é um abelete. Ele é um abelete. Tem como não ser? Até o ano passado... Queria derrubar o coitado do português. Pregava o pau no Portuga, áudios assim, inimagináveis. Merecido. Mas hoje é um abelete aqui, né? Ele se derrete pelo Abel. Ele vê o Abel na coletiva, chora, manda coraçãozinho. Ele vê ali a coletiva no Instagram e fica apertando o coraçãozinho assim em cima. Sensacional. Quem não tá bem é o Coritiba, né? Que tomou 5 de novo. Vai cair. Não tá tomando juízo, tá com 22 pontos. A situação tá feia, hein, Flávio? Tá feia. Mandou o Marquinhos embora, né, cara? Você vê o Marquinhos Santos fazia um bom trabalho. Não, o Marquinhos saiu do Ceará. Foi o Morinigo. O Morinigo saiu, antes, contratou o Guto Ferreira. Antes. Não, mas o Morinigo ficou ano, faz muito tempo que o Marquinhos saiu. E tá com o Guto Ferreira agora. Agora o Guto Ferreira. Gutinho. Não é um mau técnico. Mas não se acha, tomou né? 5. Não teve tempo nem de treinar, foi contratado e sentou lá no banco. Mas não se acha, né, Flávio? Não se acha o Curitiba. Tem feito péssimos jogos, não é um time horroroso. Começou o campeonato bem, liderava o campeonato. Isso, e você vê que desandou de uma vez e realmente não é um time Vendeu o ruim. Igor Paixão. Vendeu o Igor Paixão pro Feyenoord da Holanda. Agora. E aí, agora, ele era um jogador que tinha uma lucidez maior na frente. Tava fazendo muito gol, né? No começo do campeonato. Mas é isso. E o Galo, hein? E o Galo Mineiro que tomou a bicada do Goiás? O Cuca... Pedro Raul, mais uma vez. Tirei ele do meu cartola, tava de capitão. Ele joga demais esse cara. Aliás, eu fui ótimo no cartola. Apesar do que ele Só fez... você, né? Ainda bem que não tem zona de rebaixamento. Esse gol até o Murilo faria também, que o Pedro Raul fez, né? Mas foi, eu acho que uma péssima jornada do Atlético Por que o Mineiro. senhor disse que até eu faria, entendeu? Porque o senhor é um craque, né? Mas ultimamente, eu não sei o que tem acontecido com o senhor. Eu abandonei os gramados. O senhor abandonou os gramados e isso é uma grande pena, porque o futebol brasileiro perde um craque igual você dentro das 4 linhas. Eu imagino. E a gente tem que aguentar você fora das 4 linhas. Eu imagino agora. como perde. Fala do Atlético que perdeu mais uma, o Cuca tá triste. O Cuca veio para resolver e parece que piorou o Atlético Mineiro. O Cuca tem essa tendência de sempre que o time dele, que ele começa treinar um time, o time dá uma queda e depois o time sobe. Eu acho que o Cuca vai acabar engatando com o Atlético aí pro ano que vem. Esse ano o Atlético Mineiro vai ter que brigar muito pelo G4. Nosso amigo Flávio cravava, você vê o título do Atlético Mineiro no começo, porque tem um baita de um time, um baita do elenco, mas o Cuca ainda não conseguiu achar esse time ideal. Foi lá, fez um bom jogo até, perdeu gol pra caramba, mas o Goiás ali numa falha do zagueiro foi recuar, o goleiro saiu. Mariano. Foi horrível aquilo ali, e gol, e aí quando toma um gol daquele, o time sente demais. Numa fase que o Atlético tá, depois da desclassificação contra o Palmeiras lá na Libertadores, o Atlético vai ter, cara, sangue frio aí pra continuar esse campeonato de uma maneira bastante forte. Ô Flávio, a queda do Hulk acentuou o time inteiro? Acho que não foi a queda do Hulk. Eu acho que o time inteiro caiu como um todo. É um conjunto. A gente está falando de um esporte coletivo. O que eu falava para o Flamengo
no início do campeonato, que o Flamengo chegou a ficar 1 ponto do Z4, é a mesma coisa que eu vou falar para o Atlético agora. É questão de tempo para o time engrenar e voltar a ganhar. Exato, não muda nada. É para mim a mesma coisa, porque o Atlético tem um elenco de altíssimo nível e vai engrenar, vai virar a chave e vai engrenar. É óbvio que isso vai acontecer. Só que nesse momento o time perdeu um pouco, aí você perde confiança, a torcida já começa a vaiar, já começam a vir o que era elogios viram críticas mais fortes. O Hulk, obviamente, que foi o que você disse. Como ele tem sido protagonista nos últimos anos, aí no último ano, o ano passado foi... O Hulk fez 68 gols o ano passado. Hulk esmaga. É um número... O incrível Hulk. Não existe, 68 gols num ano. Eu adoro a É um número Marvel. absurdo. Então, assim, é natural... Você gosta da Marvel também? O quê? Da Marvel, do Hulk, dos super-heróis. É natural que ele vai ser muito cobrado, porque ele tem sido a estrela desse time, né? Então, é questão de tempo. A questão é... Vai dar tempo do Atlético chegar lá no G4? Porque título não dá mais. Vai, tá em 7º. Né? Mas tem times ali em cima, né, Murilo? Você pega o Atlético Paranaense, você pega o Fluminense, o próprio Mas Corinthians. eu acho que na hora que o Atlético engrenar, ele vai atropelar todos esses times aí. Na minha opinião. Tá, assim como o Flamengo atropelou. E outra coisa, se o Flamengo ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, já abre mais uma vaga. Exato. Entendeu? O Atlético vai se Não, classificar. eu acho que o Atlético vai para a Libertadores, não sei se pelo G4. Talvez pegue uma pré-Libertadores. Mas que o Atlético vai para a Libertadores, eu tenho vai certeza. ficar em 4º lugar ainda. O Hulk vai voltar a Dá esmagar. Tempo. Dá tempo. Eu adoro o Hulk. Para a alegria do Alê. Pra Alê adoro O elenco do Alê Atlético Capita, Mineiro abraço. o elenco do Atlético Mineiro é absurdamente forte. E esse jogo foi a grande o quê da rodada? A zebra absurda. Zebra. Daqui a pouco Gigante. vamos falar da zebra Zebraça. câmbio. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos a falar de Palmeiras e Flamengo. Vamos falar de Santos e São Paulo também. Pode sair da sala, Cidadão? Não pode sair da sala. Flávio, o que tem que fazer com o controle remoto? Esconde o controle. Molecada, esconde o controle remoto dos seus pais. É isso aí. O placar eletrônico volta já. O câmbio comercial é fator crítico para operações de importação e exportação, e é ainda mais crítico para pequenos e médios importadores e exportadores. E a Zebra nasceu para facilitar isso para você. Anote isso. Bancos e corretoras tradicionais não estão nem aí para pequenas e médias empresas em relação a câmbio. Com eles o processo é burocrático, caro e nada transparente. Lá o que importa é o volume financeiro do cliente, algo que nem sempre é uma realidade atraente nas pequenas empresas. Por conta disso, tentar fechar câmbio com bancão e corretora tradicional não é uma opção para você. Deu zebra então? Deu, mas no melhor sentido. A Zebra nasceu para desburocratizar o câmbio e mudar a vida das empresas que precisam enviar ou receber dinheiro do exterior. E se você ainda vai iniciar suas operações de comércio exterior, não se preocupe. Temos uma equipe toda especializada em Comex para te ajudar a iniciar suas operações internacionais. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse conteúdo.zebracambio.com.br/deuzebra. Fale conosco e mude a vida da sua empresa com operações de câmbio justas, ágeis e transparentes. Estamos de volta com mais do meu, do seu, do nosso placar eletrônico, canal 25, que também é 525 da NET. Olha, o Zidanilo tá em HD. Coisa linda. Coisa linda. Flávio faz maquiagem antes de entrar no programa, entendeu? Tirei a barba, mudei Exatamente. o visual, olha que coisa linda. Eu quero saber o seguinte, zebra da rodada, zebra, deu zebra que bom, zebra câmbio, eu sempre torço pro pior ganhar do melhor para ter zebra câmbio, que é o que importa. Qual foi a zebra da rodada, senhor Flávio? Goiás e Atlético Mineiro 0, Goiás 1. Foi essa E mesmo? o Hulk, ó o Hulk. E o Cuca chorando na O coletiva. Cuca tá chorão ou não? Ele chora. Essa coletiva ele tava humilde, ele falou assim, temos que... Vai falar o quê também, né? Foi a zebra da rodada, Zidanilo? Zebraça da rodada. Zebra da rodada. Falando em zebra, deu zebra, que bom, é isso mesmo. A Zebra Câmbio é uma fintech autorizada pelo Banco Central que realiza operações cambiais de importação e exportação. Ela é cofundada pela ACE, maior aceleradora de startups da América Latina, e faz parte da Proceftor. A Zebra opera câmbios de maneira ágil e transparente com spread fixo. É isso mesmo, spread fixo. Você nunca ouviu falar disso, né?
simplesmente a melhor opção para você operar câmbio para pequenas e médias empresas, ainda mais para aquelas que importam e exportam ou querem iniciar suas atividades no exterior. www.zebracambio.com.br. É isso mesmo. Deu zebra, que bom! Entra em contato, fala com o Vinícius, fala com a Lídia. Você vai ter... E ó, o que é legal, Danilo, o que é legal na Zebra é o seguinte. Quando você vai operar câmbio em muitos lugares, você conversa com um robô, com máquina, o cara manda um WhatsApp para você. Não, lá tem uma pessoa que está atendendo você, que você faz parte ali da carteira dela, tem um especialista para te atender, para mandar cotação a todo momento, entendeu? É simplesmente a melhor maneira de você operar câmbio, entendeu? E que você tem atendimento, é tudo hoje, não é? Tudo, relacionamento e a Zebra Câmbio tem. Sensacional. E aí quando você vai numa empresa, você é mal atendido, Flávio, você fica bravo, não fica? Você fica bravo, você não volta mais e ainda multiplica essa imagem ruim para muitas outras pessoas. Vai lá na Zebra Câmbio, eu desafio você a entrar em contato e aí você me dá um feedback e fala que foi o Murilo que falou aqui no Placar Eletrônico. Zidanilo, eu quero saber o seguinte, Palmeiras 1, Flamengo 1, fale deste clássico, né? Ontem o Allianz Parque estava lotado. O senhor foi, Flávio? Não fui. Não foi? Não fui. Entendi. Você vai na boa, modinha. Só vai quando é jogo com o Taquaritinga. Eu tinha um compromisso muito importante. Eu tinha um compromisso muito importante Entendi. esse final de semana. Beleza. E aí, 1-1? Murilo, bom, Palmeiras tá um time avassalador. Não fez lá o melhor jogo, eu acho que do ano, porque enfrentou um adversário, mesmo com os reservas, o Flávio, vou deixar o Flávio falar bastante disso, porque o Flávio discorda do time reserva, mas acaba sendo um time reserva. Quem perde Pedro, Gabigol e Arrascaeta é um time muito acima da média e o Palmeiras soube enfrentar esse time. Um jogo muito difícil. O empate para o Palmeiras, mesmo dentro de casa, eu acho que foi um bom resultado. Acabou matando a chance do Flamengo se distanciar. Do Flamengo chegar mais próximo. O Palmeiras podia ter distanciado a 12 pontos, até poderia, mas 10 pontos na frente é uma... 9 pontos, 49, 41 Fluminense, 40 Flamengo e 39 9 pontos, Corinthians. cara, 3 rodadas para o Palmeiras, olha, vai ser difícil o Flamengo tirar, até porque o Flamengo está na Copa do Brasil e também está na Libertadores e o Palmeiras só tem o Brasileiro e a Libertadores para jogar. Isso vai fazer uma grande diferença nessa reta final de campeonato. Então o Palmeiras, para mim, vai ser o campeão brasileiro. Eu acho que ninguém tira esse título do Palmeiras, não só pela vantagem, o Palmeiras está sabendo administrar também o time, né, Flávio? Porque vai jogar uma semifinal agora de Libertadores e está conseguindo fazer essa mescla. Já o Flamengo não, o Flamengo já vai jogar quarta-feira contra o São Paulo, um jogo muito difícil, né, no Morumbi, vai ser o jogo, a chance do São Paulo estar no Morumbi. Então ontem o Flamengo entrou modificado. O Dorival tem feito um trabalho espetacular no Flamengo. E falando do Palmeiras, o Palmeiras eu acho que ele está na dele. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes de você falar do Palmeiras. Se você fosse o Dorival, você teria entrado com o time reserva? Eu teria, Murilo, porque o time titular ontem não era garantia que o time ia fazer uma grande partida, porque o time teve um jogo difícil demais contra o Atlético Paranaense semana passada. Então, às vezes, a gente tem a ilusão que botar os caras de novo ali, por serem aqueles jogadores excelentes, mas fisicamente, psicologicamente, esses caras estão cansados. Ia fazer um jogo ruim ontem, poderia ter perdido o Palmeiras, que não seria resultado, nenhum tipo de resultado absurdo perder o Palmeiras mesmo com o time titular, e ainda ia cansado para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi. Então eu teria feito uma mescla, até porque o elenco dos caras é um absurdo, né? Você olha do lado lá, você tem Cebolinha, você tem o Vidal. Então, cara, eu realmente faria essa mescla e é para isso que o Flamengo contratou, justamente para fazer essa mescla sem perder a qualidade dos titulares. O que a gente chama de time reserva, nós estamos falando ali de praticamente 5 jogadores que eu acho que aí são determinantes, que é Gabigol, Pedro, Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Vidal. Que ali entrou. Que chegou agora. Chegou agora, ele está até revezando o Vidal. É que aí o Dorival colocou a cavalaria ali, a partir de 25, 30 minutos do segundo tempo, colocou a cavalaria armada. Mas quando ele colocou a cavalaria, o Palmeiras melhorou. Minha sensação foi essa, que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu fazer um primeiro tempo interessante, competitivo, jogo super competitivo ali nos dois tempos. Mas isso aí tem um porquê, né? Pegada avassaladora, entendeu? Chegada de lado a lado. Pra mim, o Marinho cai. Marinho, para de ser cai, Marinho. Você tem futebol pra não ser cai. Tá ridículo. Você virou um ator dentro de campo. Você é um ator dentro de campo, Marinho. Começa a jogar bola. Você tem bola pra isso.
já jogou bola, teve seu auge no Santos. Hoje você é um caicai. É ridículo ver, é ridículo ver as suas atuações. Mas me fale da explicação, senhor Flávio, já que o senhor tem explicação. O senhor tem explicação para tudo? Não, não é explicação para tudo. O senhor tem explicação. Você vê o seguinte... O senhor tem, porque o senhor é um monstro. Porque o senhor é um monstro do comentário. Esses técnicos portugueses que vieram para cá, alguns técnicos estrangeiros, eles começaram a trazer para cá uma mentalidade que antes da chegada deles, o futebol brasileiro não tinha. Que é você separar o jogo em duas etapas. Uma etapa é quando você tem bola, segundo eles dizem, e outra etapa é você sem bola, né? O futebol brasileiro, ele sempre se notificou, não, é o talento brasileiro, é a jogada individual. Então o brasileiro jogava, nunca foi muito obediente taticamente, porque o talento fazia diferença, ia lá, ganhamos Copas do Mundo assim, quando o futebol era muito diferente de hoje. Hoje a parte tática e o sem bola talvez seja mais importante do que com a bola. Tá? Porque quando você está com a bola, você pode, numa única oportunidade, matar o jogo. Mas os outros 89 minutos, se você não tiver organizado, você vai tomar gols e você vai perder. Não vai ser suficiente. O que o jogo de ontem mostrou? Mostrou o seguinte, que o tal time B do Flamengo é melhor sem bola do que quando está todas as estrelas. O Palmeiras cresceu no jogo e criou as melhores oportunidades depois que as estrelas entraram. Tá vendo como o senhor primeiro deu uma aula? O senhor deveria escrever um livro. Não, vou escrever. Né? Flávio Bagnoli. Com o senhor. The Book is on the table. Palestra. Esse vai ser o nome do... E é real, cara, porque você pega... Normalmente, quando você tem jogadores muito talentosos, como o Everton Ribeiro, como o Arrascaeta, eles tendem a usar a genialidade deles, a capacidade... Com bola. Então você vê, foi muito mais difícil para o Palmeiras jogar e criar chances quando estava o time, entre aspas, alternativo, do que quando entraram essas estrelas. É óbvio, com bola eles são geniais, eles passaram a causar muito mais receio no Palmeiras. O Palmeiras tem que se preocupar muito mais porque a qualidade... Embora os caras que saíram eram muito bons, que não dá pra discutir. Você falou do Marinho, beleza, ele é cai-cai. Mas ele é um cara que se você não marcar ele decide o jogo. Cai. Decidiu que jogo esse ano? Decidiu o Lázaro. Faz 2 anos que ele não decide nada e só fica caindo. É um ator dentro de campo. Parece o Neymar há 5 anos atrás que todo mundo detonava. Então, o que aconteceu? A gente percebeu o seguinte, quando esses grandes jogadores, os famosos titulares entraram, embora o time tenha tido um ganho técnico quando tem bola, mas sem bola o Flamengo piorou. Tanto é que o Palmeiras criou algumas chances na reta final do jogo que poderia muito bem ter ganho o jogo. Só uma pergunta, o jogo de ontem foi importante para ver o Rafael Veiga já bem melhor depois que ele voltou da contusão? Você acha que o Veiga está voltando a ser o Veiga do começo do ano? Eu acho que sim. Ele ainda não está, porque ele ficou um tempo parado. O Rafael Veiga é um jogador, na minha opinião, do mais alto nível. Ele é um jogador que ele tem várias situações que ele é muito bom. E uma delas é esse chute de fora. Ele bate muito bem na bola. Você vê o gol que ele fez ontem? Foi um golaço, né, cara? E isso é uma coisa que ajuda você ter um jogador assim. Porque quando ele fez o gol, as estrelas ainda não tinham entrado. E o Palmeiras não estava conseguindo chegar. E ele conseguiu achar essa alternativa de um bom chute de longa distância e conseguiu empatar o jogo. A partir daí, eu acho que aí que foi o divisor de águas do jogo. A partir daí que o Palmeiras criou mais confiança, começou a enxergar oportunidades que era sim possível ganhar o jogo, né? E o Palmeiras poderia até ter ganho, né? Como o Flamengo também poderia, foi um grande jogo. Mas o Rafael Veiga, eu acho que ele está caminhando para voltar na forma que ele estava antes da lesão. Você acha que o Marcos Rocha está meio desfocado? Ele e o Zé Rafael ainda estão um pouquinho abaixo desse... Ou é só uma pergunta de bobagem em função dele ter tomado o drible no primeiro gol ali e foi o Vitor Hugo que fez o gol do Flamengo em cima do Zé Rafael? Não, acho que não. Não? Eu acho que essa temporada do Marcos Rocha, ela tem sido impecável. É a melhor temporada que o Marcos Rocha fez no Palmeiras desde que ele chegou, né? Agora, também tem a questão de você ter o mérito do atacante também, né? Que, o De Bruyne muito fácil, parece. Na hora do jogo ali, nem sempre é assim, né? O atacante também tem méritos,
Quem dribla fácil assim é o Zidanilo quando está jogando. Ele dribla fácil. Exato. Quando ele dribla assim, eu já vou para a área, saber que eu vou fazer gol. É isso Aliás, aí. vocês dois fazem isso. Não, entendeu? eu não. Aí, cara, é assim, ele realmente falhou no outro jogo e agora falhou de novo. Ele teve 2 falhas seguidas, né? E no Palmeiras, por exemplo, nessa posição, o Palmeiras tem o Mike, que na minha opinião é um excelente jogador, um jogador muito regular. Então o Palmeiras não tem problema nenhum nessa posição. Se não jogar o Marcos Rocha, vai jogar o Mike. Eu acho que o nível vai manter. O problema Já provou isso, né, Flávio? o Palmeiras tem problemas do meio para frente quando a gente fala de reposição. O Palmeiras não tem uma reposição à altura. Agora, com a vinda do Tabata e talvez o Lopes, centroavante argentino, que o Palmeiras contratou na janela, talvez eles possam ser uma opção, que são jogadores que parecem ter um bom nível, mas que também vão precisar de tempo para se adaptar e tudo mais, né? Bom, o bom é que o Palmeiras tem um bom 11 inicial, que não precisa ficar colocando esses caras na fogueira para salvar a lavoura. Então isso é importante porque vai dar tempo, talvez o Palmeiras tenha opções, assim como tem no Marcos Rocha em outras posições. E aí, Zidanilo? E aí? 9 pontos na frente do Flamengo, tem grande chance de ser campeão. Ontem foi perguntado para o Abel se quando vai ser definido o campeonato, ele falou na última rodada, com bastante humildade ali. O Palmeiras está realmente com os pés no chão para buscar esse título? Aliás, eu gostaria que o Danilo falasse uma coisinha aqui no programa, sem cortar, rápido. Pois não. O senhor quer fazer uma pergunta para ele, então? Isso. A semana passada, ele disse aqui, ele valorizou o Palmeiras, mas disse que o Palmeiras tem esses bons resultados, muitas vezes com uma ajudinha da arbitragem, né? Ele disse isso aqui a semana passada, né? E o que aconteceu ontem, hein? A bola a 2 metros de altura, o Vidal nem olhou para a bola e resolveu atropelar o Gustavo Gomes dentro da área no último minuto. E o VAR? Onde estava a pergunta que eu quero fazer para Zidanilo, a pergunta que não quer calar. Responde aí. Ontem, aos 47 do segundo tempo, quando o Gustavo Gomes foi atropelado sem bola, o juiz, o Vidal abdicou da bola para poder atropelar ele, sabendo que ele é forte na bola aérea. O que você acha que estava fazendo o juiz do VAR? Ele estava dormindo, tomando cafezinho ou tinha ido ao banheiro? Essa é a pergunta. Flávio, olha, existe o Varmeiras e o Varmengo. O Varmengo é maior que o Varmeiras. Lá vem o chorão agora de novo. Então, o que acontece? Ontem o Varmengo superou o Varmeiras. Vocês são chorões, são chorões, mas isso vocês são. Se do outro lado tivesse qualquer time... Pronto. Se o senhor fosse o juiz, o senhor daria pênalti? Daria. Ah, então tá bom. Foi pênalti. Então não era contra. exatamente. Quando é pênalti, é pênalti. Mas uma coisa não exclui a outra, né, Flávio? Vocês têm uma ajudinha assim. Bill, eu queria... Eu vi na eliminação da Copa do Brasil, sumiu a imagem do impedimento do Caleri. Nós somos muito ajudados. Vocês podem voltar a focar em mim aqui, que aliás esse programa tem comando. Igual o Palmeiras tem comando, aqui tem comando também. Nossa, o Abel não tem essa bochecha toda. Tem sim comando. A bochecha do Abel não fica vermelha. Foi um excelente jogo, é isso que é importante para os dois. Coloque em HD a bochecha dele vermelhinha. Muito obrigado. Sidão, dá um close na bochecha do Murilo. Vê se fica vermelhinho. Dá um close na bochecha Terminaram dele. já os dois aqui, vocês vão ficar de castigo 1 minuto daqui a pouco. Né? Foi um jogo diferente, foi um jogo super competitivo, pegada avassaladora de ambos os lados, entendeu? Válvula de escape do Palmeiras toda hora era no Dudu, né? Que estava sendo muito bem marcado, inclusive. E jogou bem. Eu não sei se o Ayrton Lucas entrou para marcar o Dudu ou se o Dudu entrou para marcar o Ayrton Lucas, porque o Dudu também não marcava o Ayrton quando ele subia. Entendeu? Então, no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Dudu foi mais... Mas é uma guerra ali tática né? De jogo que faz parte. O que eu estou dizendo é, quando o Palmeiras colocou os reservas e o Flamengo colocou os times titulares, o Palmeiras melhorou e o Flamengo piorou. Porque como o Flávio está dizendo, marcar ali, naquele que você entra com 30 do segundo tempo, 25, o jogo está pegado. Até você entrar no espírito do jogo, já demora. E eles realmente têm uma concepção de ataque. Ô Murilo. Então é diferente. Né? Não, e tem também o Palmeiras gostar de ser atacado. Porque o Palmeiras gosta de times que atacam o Palmeiras. Então, assim, quando você tem essa mudança tática de você jogar mais com a bola, no caso do Flamengo nessa segunda parte do segundo tempo, o Palmeiras ele se sente confortável em ser atacado. Prova disso,
podemos voltar no jogo do Atlético Mineiro, que com 2 a mais não conseguiu entrar nas linhas do Palmeiras, porque o Palmeiras joga muito bem um jogo dessa maneira. O Palmeiras gosta de jogar demais sem a bola e o Flamengo já não gosta de jogar tanto sem a bola. Estou falando do time titular com todos. Sim. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma prévia do que para mim vai ser a final da Libertadores. Eu acho que vai dar Palmeiras e Flamengo. De novo? O senhor já está colocando os dois na final da Libertadores? Eu já tô cravando. Quer dizer aqui. que o Vélez Palmeiras não existe e o Atlético Paranaense não existe? Não existe. Vão ser jogos duros e tal, mas vai jogar como sempre. O senhor tripudia demais em cima disso. Agora, a gente tem que pensar também que o Abel, tem uma coisa que o Abel quer, que é ganhar o Campeonato Brasileiro. Que, se eu não me engano, o único título, além do Mundial, que ele não conquistou ainda pelo Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras ele vai ter assim, um foco muito grande, por isso os pés no chão que você falou. E eles têm essa cultura. Na Europa, o campeonato que eles mais valorizam é o campeonato nacional. Porque realmente, em matéria de dificuldade, é o mais difícil. Então eles valorizam muito e ele tem muita vontade de ganhar. Ele mesmo já disse isso. Né? E ele sabe também que é o último que ele vai conseguir ganhar se for o brasileiro, porque o Mundial nunca serão, né? Então ele sabe que esse campeonato brasileiro para ele é muito importante. O senhor não fala nada aqui no programa. Ele sabe que nunca Fica será. quieto isso. Bom, falamos desse grande clássico, foi realmente um jogo espetacular. Palmeiras 1, Flamengo 1. Pode ser que seja uma final de Libertadores de América, acho muito cedo para falar, mas existe uma tendência que seja e vai ser um jogão. Vai ser no Equador a final, Flávio? Não sabem ainda, parece que a Conmebol vai mudar. Eu acho que... Se mudar é para a Argentina, isso é um assunto para outro dia, mas é um absurdo você marcar uma final num local que não está estruturado para receber a quantidade... Um jogo desse tamanho, né? A cidade tem menos quantidade de leitos hoteleiros do que cabe no estádio. Isso não existe. Você tem 4 times na semifinal, 3 brasileiros e 1 argentino, ou seja, não terá nenhum time local na final. Então, ou seja, vamos dizer que alguns locais queiram assistir o jogo. 95% do público são turistas, pessoas que virão de fora, do Brasil ou da Argentina. E não tem hotel para essas pessoas dormir, nem na cidade, nem nas cidades vizinhas, no entorno. Então é inconcebível você marcar uma final dessa, de um campeonato tão importante como a Libertadores, num lugar que não tem estrutura para receber os turistas. Agora, resolveram ver isso agora, quando o torneio já está na semifinal. Mas que seja tomada uma decisão para um lugar mais adequado e que tenha estrutura para os torcedores poderem curtir esse jogo aí. Só antes de a gente parar de falar do Flamengo... O senhor tem 10 segundos. 10 segundos. Pedro, seleção brasileira. Eu acho que o Pedro tem que ir para a seleção. Ele vai. Se tomara que o Tite não cometa esse erro, porque ele é um cara que pode fazer grande diferença para ser nosso ex aí. Ele vai. Agora podendo chamar 26 jogadores, eu acho que a chance dele poder ser convocado... Ele vai. Se o Tite não levar ele, tem que ser preso. Santos 1, São Paulo 0, Soteldo voltou, o baixinho acabou com... Olha, ele fez uma jogada no segundo tempo, pegou a bola, estava no campo do Santos ainda, driblou 1, driblou 2, driblou 3, deixou, deu para o centro, é o Marcos Leonardo, né? E o Marcos, acho que teve um entreveiro com o Miranda ali, também não chamaram o VAR, nem sei o que aconteceu, mas o Soteldo acabou com o jogo. O gigante Soteldo, fale do Peixe. O Peixe tem se acertado, foi meu destaque inicial. O Lisca, ele consegue fazer de times não tão recheados de craques, fazer um time competitivo, foi assim lá atrás com o América e outros times que ele passou. O Soteldo é um cara num contra um, impressionante, 1 contra meio, né? Porque o cara desse tamanho é um pouco maior que o Flávio. Pois é. Não, ele é um baixinho, cara, difícil parar o cara, ele sabe jogar. O Santos trouxe ele... ninguém acreditava que o Santos pudesse fazer isso, e o Santos trouxe, e ele está fazendo toda a diferença. Falando do clássico, o São Paulo com um time bastante modificado, o time titular de São Paulo já não é um time muito confiável, como a gente já tem falado aqui, o time reserva então, pior ainda. O Santos se aproveitou disso, e numa jogada pela esquerda ali com o Soteldo, cruzou para o gol do Santos. Então eu acho que o Santos vai fazer um campeonato digno, o São Paulo que abre o olho, no outro lado que o Ale deve estar preocupado, que o São Paulo tem abdicado do Campeonato Brasileiro, porque também não tem elenco para disputar as 2 competições, as 3, que ele está na Sul-Americana também, até acho que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana, mas na Copa do Brasil, que eu acho que não estava no script do São Paulo, e aí ele está tendo que fazer realmente muitas modificações, problemas para todos os times que não têm grandes elencos, e esse é o resultado. Ontem perdeu o Clássico, jogou de uma maneira digna, aguerrida,
mas muito pouco para ganhar do próprio Santos, que fez uma partida mais incisiva, né? Ontem no segundo tempo, São Paulo equilibrou o jogo, teve chance ali de fazer os gols, mas o João Paulo, grande goleiro que o Santos também arrumou, conseguiu segurar a vitória. Ô Flávio, o São Paulo faz um brasileiro controlado, né? O Rogério Ceni sabe, o São Paulo tem 29 pontos, está totalmente controlado em relação à parte da zona de rebaixamento, porque ele tem que fazer um campeonato ali no nível, né? Na linha, mas tem 3 competições, né? Na Sul-Americana é o favorito, né? Isso daí, obviamente, o favoritismo depois precisa ser levado dentro de campo, e tem uma semifinal de Copa do Brasil agora, queira ou não, com o Flamengo. E o São Paulo sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. O São Paulo sempre encrespou o jogo do Flamengo. Então é difícil a situação também, né? Já tem um elenco curto, 3 competições, e agora o que é importante é priorizar as Copas. Não, o São Paulo não tem outra opção, porque no Campeonato Brasileiro ele não tem chance nenhuma, nem matemática de ser campeão. Então, e chegar no Z4 também, no G4 vai ser muito difícil. Então, o que restou para o São Paulo é tentar buscar uma vaga na Libertadores através do título de uma das Copas. Que, na minha opinião, eu tenho falado já há muito tempo, quem assiste o programa sabe disso, que eu acho que o São Paulo tem grande chance de ganhar a Sul-Americana. Com a queda do Inter, eu acho que a chance aumentou. Porque se tivesse uma final São Paulo e Inter, uma final nacional, com 2 clubes grandes que se conhecem bem, seria mais difícil para o São Paulo do que enfrentar o time que virá do outro lado da semifinal, que na minha opinião vai ser o Independiente Del Valle. Que não é um time ruim, é um time que já teve uma jornada melhor, já teve um time melhor, mais competitivo. Hoje está um pouco mais em baixa, mas é um time difícil de jogar contra. Mas eu acho que o São Paulo tem totais condições de ir para a final. Eu acho que o São Paulo já está na final e conseguir conquistar esse título. Vai pegar o Atlético Goianiense. Exatamente. Que tem oscilado muito para baixo nesse momento. É Melgar e Independiente, né? É isso aí. Eu acho que o Independiente vai classificar ainda. Eu também acho. Também acho. Você acabou de falar do Melgar? Não, eu falei Independiente, Ah, Del Valle. Pelo amor de Deus. Independente Del Valle. Que Melgar. O senhor Não, coloca gente do algumas céu. coisas assim. Ele não tá bem. Bom, Copa do Brasil essa semana. Eu quero saber. Eu vou falar agora. Eu quero. A final da Copa do Brasil vai ser São Paulo e Corinthians. Eu estou falando agora no programa, entendeu? Hoje, para ninguém ter nenhum problema comigo, porque eu acerto todas. Quero saber quanto vai ser, primeiramente, Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. 1 a 1. Quanto vai ser? No Morumbi vai ser 1 a 1? Vai. Flávio. Eu não vou falar prognóstico de nada, eu vou falar quem vai ser a final, igual o senhor. Sabe quem vai ser a final? O senhor pode falar. Flamengo e Corinthians vai ser a final da Copa do Brasil. Beleza, mas eu preciso saber o placar, quanto vai ser São Paulo e Flamengo agora. 2 a 1 pro Flamengo. 2 a 1 pro Flamengo. Para mim esse jogo vai ser 1 a 0 para o São Paulo. Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians, quanto vai ser? 1 a 1 também. 1 a 1 para quem? 1 a 1 pro Corinthians. 1 a 1 pro Corinthians. Isso. Primeiro jogo no Maracanã. Maracanã. Eu acho que esse jogo no Maracanã vai ser 1 a 0 pro Flamengo e pro Fluminense, 1 a 0 pro Fluminense, e no jogo da volta o Corinthians vai reverter e vai passar para a final. Esse jogo no Maracanã vai ser 3 a 3. E aí o Corinthians traz o resultado aqui para a Neoquímica Arena e atropela o Fluminense. Vocês dois, estou feliz com vocês dois, boa. Estão confiantes. Mas aí, qual vai ser a sua final? Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Também, Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, São Paulo e Corinthians para ficar mais legal ainda. Vai ficar mais legal ainda, mais rivalidade ainda. 3 pontos do Corinthians na final, já estamos felizes. Já a nação agradece. Agora só falta o Corinthians fazer a parte dele. O senhor prefere jogar com o São Paulo ou com o Flamengo? 1000 vezes contra o São Paulo. A estatística diz, é um jogo difícil, mas teria muito mais chance de ganhar do São Paulo que do Flamengo, sem dúvida. As chances quadruplicam, eu diria. Eu sempre disse isso, tá? Mas a final vai ser paulista na Copa do Brasil. Estamos fechando o placar eletrônico de hoje. Zidanilo, o senhor quer mandar abraços? Quero sim, meu amigo. Antes, Pois agradecer aí novamente o convite. Flavião, mais uma jornada épica aí ao seu lado. Show. Eu quero mandar um abraço hoje para meus amigos de Taipas. Ontem a gente fez um jogo lá em Taipas, levei alguns reforços aqui do Reserva da Serra. Temos fotos ou não? Temos fotos, dá uma olhadinha aí, ó, o nosso time. Ganhou de 5 a 3. Matheus
cabeça de área, jogando tão bem contra o Duqueiroz. Jogou demais o Barba ontem. Marquinho também na frente, fez os seus 2 gols. Eu joguei ali como o Renato Augusto, assim, sabe? Jogando, cobrindo ali os atacantes. Indo na frente. Dá até medo de ouvir falar, mas... Jogamos muito aí, ó, 5-3, pessoal de Taipas. Ó, o time chama Safadão FC. Um abraço pro pessoal do Safadão aí. Audiência qualificada. Esse jogo foi aonde, esse clássico? Em Taipas, na Arena Taipas. Fica ali próximo a Perus, ali o lugar nota 10. Muito bom, muito bom. Pavão, eu não agradecer para o Pavão, que você é o organizador de tudo. Um abraço, meu amigo, para você legal. essa vitória. Parabéns. E isso é a coisa mais legal do futebol, né? Tá junto com os amigos, fazer o seu amistosinho ali, depois ter aquela resenha. Com o pessoal ali. Nota 1000. Parabéns a todos aí. Um abraço a todos aqui do Placar Eletrônico. Senhor Flávio, o senhor quer mandar abraços para aqui? Foi zebra o jogo ou não? O nosso jogo? Não, 5-3 pra gente? Não, porque não, claro Mateus, com não sei o quê. Olhando assim. Não fala assim. O Duqueiroz, Mateus Duqueiroz, pode chamar de Duqueiroz que ele fica orgulhoso. Meu Deus do céu. Então tá bom, não vamos seguir, zebra, né? Não foi zebra. Senhor Flávio, abraços. Eu quero mandar um grande abraço pro pessoal que está em casa, agradecer demais a presença e hoje eu vou mandar um beijo especial para minha filha Júlia, que fez 15 anos no sábado, dia 20. Parabéns Filha, aí, Júlia. Eu te amo muito, eu desejo tudo de melhor para você, que você continue sendo esse ser humano maravilhoso, do qual eu me orgulho muito, tenho muito orgulho de ser seu pai. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te amo. Parabéns, minha filha. Parabéns, Julinha. Parabéns, sensacional. Juliana. Nota 1000, nota 1000. É isso aí. Família é sempre nota 1000. Família é tudo. Tome muita água, pratique esportes. A equipe do Placar Eletrônico deseja uma semana extraordinária para vocês. Tchau. Valeu. Boa semana. Abraço. Fiquem com Deus.